Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 24 de junho de 2026. Hoje, na Natividade de São João Batista, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da Igreja, para perguntar diante de Deus se a sua vida aponta para Cristo ou para si mesmo. História do santo do dia. São João Batista é o único santo, além da Virgem Maria, cuja natividade a Igreja celebra solenemente. Seu nascimento não foi apenas uma alegria familiar. Foi sinal de que Deus começava a romper o silêncio e preparar o caminho do Messias. Filho de Zacarias e Isabel, nasceu de pais idosos quando humanamente já não se esperava fruto. Antes mesmo de falar, sua vida já anunciava que a salvação vem da misericórdia de Deus, não dos cálculos humanos. O anjo Gabriel anunciou seu nascimento a Zacarias, mas o sacerdote duvidou e ficou mudo. Quando o menino nasceu, quiseram dar-lhe o nome do pai. Isabel afirmou que ele se chamaria João, e Zacarias confirmou por escrito: João é o seu nome. Então sua língua se soltou e ele voltou a louvar a Deus. A criança cresceu marcada por esse mistério. Não pertencia aos planos comuns da família, mas à missão recebida do alto. João viveu no deserto, longe das vaidades do mundo, como voz que clama e chama a conversão. Pregava o batismo de penitência, levava o povo a confessar seus pecados e preparava Israel para a chegada do Salvador. Muitos pensavam que ele fosse o Messias, mas João não roubou a glória de Cristo. Apontou para Jesus e disse quem ele era, o Cordeiro de Deus. E por fim, sua fidelidade à verdade o levou à prisão e ao martírio, porque não se calou diante do pecado de Herodes. João nasceu para apontar, preparar e diminuir. E sua vida nos pergunta: queremos ser voz de Cristo ou transformar a missão em palco para nós mesmos? Convertamos-nos da vaidade, da omissão e da fé sem penitência, e aprendamos a preparar o caminho do Senhor com verdade, humildade e coragem. São João Batista, rogai por nós. Agora, escutemos a palavra como quem também foi chamado por Deus e precisa responder. A primeira leitura e o salmo nos lembrarão que o Senhor conhece e forma seus servos desde o ventre. A segunda leitura mostrará João preparando o povo para Cristo. Liturgia do dia. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua alva, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração. O salmo do dia será cantado pela Marcela e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma que o Senhor nos formou de modo admirável e conhece a nossa vida desde o ventre.
Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse:
Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Agora, vamos ao Evangelho. Escute a alegria da casa de Zacarias e Isabel, mas também a pergunta que fica sobre toda vocação. O que Deus quer fazer dessa vida? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a Igreja celebra um nascimento que não pertence apenas a uma família, mas à história da salvação. O nascimento de João Batista não é um detalhe bonito antes da vida pública de Cristo. É o sinal de que Deus voltou a falar. Depois de longos séculos de espera, uma criança nasce de um ventre estéril, um sacerdote velho recupera a voz, uma casa se enche de temor santo e todos perguntam: o que virá a ser este menino? Essa pergunta deveria nos inquietar, porque ela não vale apenas para João. Ela vale para cada vida que Deus formou. A primeira leitura diz: O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. O Salmo responde: De modo admirável me formaste. Antes que o mundo tivesse opinião sobre você, Deus já tinha desígnio. Antes que você recebesse elogios ou feridas, antes que alguém te chamasse de inútil, incapaz, brilhante, fracassado, forte ou perdido, Deus já conhecia o seu nome. Mas aqui está a pergunta: você vive pelo nome que Deus lhe deu ou pelo nome que o mundo tenta impor? Os parentes de Isabel queriam dar ao menino o nome do pai, Zacarias. Era o costume, era o esperado, era o caminho natural. Mas aquela criança não vinha apenas para prolongar uma genealogia, vinha inaugurar uma missão. Não, ele vai chamar-se João. O nome não nasce do capricho da família, mas da vontade de Deus. E aqui começa a conversão. Quantos de nós passamos a vida inteira tentando caber no nome que os outros nos deram? O nome da vaidade, da aprovação, do medo, da expectativa familiar, da imagem pública, do personagem religioso. Queremos ser reconhecidos, aplaudidos, necessários, admirados. Até fazemos coisas boas, mas secretamente perguntamos: estão me vendo? Estão percebendo? Estão me dando o lugar que mereço? João Batista veio para destruir essa mentira.
Ele não nasceu para ser o centro, nasceu para apontar. Orígenes observa que Zacarias significa memória de Deus, enquanto João aponta para a presença. A memória fala de alguém esperado. João indica aquele que chegou. Ele não veio apenas dizer, lembrem-se de Deus. Veio dizer com o dedo, com a vida, com a voz e com o sangue: eis o Cordeiro de Deus. E você? Quer ser uma memória vaga de uma fé bonita ou quer apontar para o Cristo presente? Há cristãos que falam muito de Deus, mas apontam sempre para si. Usam a fé como palco, a doutrina como vitrine e a piedade como forma de parecerem superiores. Falam de conversão, mas não diminuem. Falam de verdade, mas querem dominar. Falam de Cristo, mas desejam que todos olhem para eles. João é o contrário. João é grande porque aceita desaparecer. São Paulo recorda na segunda leitura, quando João estava para terminar sua missão, declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. Que frase difícil para uma alma vaidosa. Eu não sou o Messias, não sou a resposta final, não sou o centro, não sou aquele que deve receber a glória. Depois de mim vem aquele diante de quem eu nem mereço desamarrar suas sandálias. O santo verdadeiro não se expande para ocupar o lugar de Deus. Ele se estreita para que Cristo passe. Por isso, Santo Ambrósio nota que o Evangelho fala da plenitude do tempo no nascimento dos justos. A vida do justo é cheia, enquanto os dias dos ímpios são vazios. João não viveu muitos confortos, não teve uma vida longa, não acumulou honras humanas, mas sua vida foi plena porque cumpriu a sua missão. Já o ímpio pode acumular anos, aplausos, prazeres e ainda assim viver vazio. Você quer uma vida cheia ou apenas uma agenda cheia? A esterilidade de Isabel foi transformada em alegria pública. São João Crisóstomo percebe que Deus retardou aquele nascimento para aumentar a alegria e tornar maior o testemunho da graça. Os que conheciam a vergonha da esterilidade tornaram-se testemunhas da misericórdia. O que parecia atraso era preparação. O que parecia impossibilidade era palco da graça divina. Nós, porém, não suportamos esperar. Queremos o fruto imediato, queremos a resposta imediata, queremos reconhecimento imediato. Se Deus demora, duvidamos. Se Deus silencia, reclamamos. Se o ventre da vida parece estéril, decretamos que nada mais nascerá. Mas a liturgia de hoje nos ensina: Deus sabe fazer nascer no tempo certo aquilo que já havia chamado desde o ventre. O problema é que muitas vezes queremos o fruto de Deus sem aceitar o deserto de João. O Evangelho termina dizendo que o menino crescia, fortalecia-se em espírito e vivia nos desertos até o dia de se apresentar a Israel. São Beda vê nisso uma preparação profunda. Aquele que pregaria a penitência precisava primeiro fugir das seduções do mundo. E Teofilato acrescenta que João foi criado longe da malícia da multidão para não temer os homens quando chegasse a hora de falar. Isso é decisivo. João só pôde dizer a verdade em público porque já havia sido formado no silêncio. Só pôde enfrentar Herodes porque antes enfrentou o deserto. Só pôde chamar o povo à conversão porque sua própria vida era penitência. Ele não pregava uma mensagem decorada. Pregava aquilo que havia se tornado carne em sua existência. E nós queremos falar sem deserto. Queremos evangelizar sem oração. Queremos corrigir sem penitência. Queremos influenciar sem santidade. Queremos ter voz antes de sermos purificados. Mas uma voz que não nasce do deserto vira ruído. Uma missão que não nasce da conversão vira propaganda. Uma fé que não passa pelo silêncio vira opinião religiosa. João é voz, Cristo é palavra. A voz passa, a palavra permanece. A voz serve, a palavra salva. A voz prepara,
a palavra consuma. Por isso, quando João nasce, Zacarias volta a falar. São Gregório de Naziano contempla esse mistério. Não convinha que, manifestando-se a voz da palavra, o Pai permanecesse mudo. E Santo Ambrósio acrescenta: aquilo que a incredulidade havia prendido, a fé libertou. Zacarias duvidou e ficou mudo. Quando obedece ao nome dado por Deus, sua língua se solta e ele bendiz o Senhor. Quantas línguas estão presas hoje, não por doença, mas por incredulidade? A língua que já não louva, a língua que só reclama, a língua que critica a igreja, a família, o próximo, mas não bendiz a Deus. A língua que fala de tudo, menos de salvação. A língua que se calou diante do pecado por medo de perder a aprovação. A língua que deveria anunciar Cristo, mas preferiu negociar com o mundo. Zacarias recuperou a voz quando se rende ao nome de Deus. Talvez a sua voz só volte quando você parar de discutir com a vontade divina. João é o seu nome. Não é o nome esperado, não é o nome confortável, não é o nome que os parentes queriam, é o nome dado por Deus. E quando Deus é obedecido, o louvor retorna. Aqui está uma pergunta séria. O que na sua vida continua mudo porque você se recusa a obedecer? A casa de Zacarias se enche de temor. O povo não reage com curiosidade barata, mas com um santo espanto. Teofilato diz que aqueles sinais preparavam todos para reconhecer algo grande naquela criança. São Beda afirma que os sinais precursores preparavam o caminho para o precursor da verdade. Deus prepara o caminho antes de manifestar a missão. Mas nós vivemos em uma época que perdeu o temor. Tudo vira conteúdo, opinião, debate, entretenimento. Até as coisas santas são tratadas com leviandade. O nascimento de um profeta produz temor. Hoje, a presença de Cristo no altar às vezes não produz nem silêncio. João estremeceu no ventre diante da presença do Salvador. Nós comungamos sem estremecer. João foi para o deserto preparar-se. Nós queremos encontrar Deus sem sair da dispersão. O que aconteceu conosco? Talvez tenhamos esquecido que a vida não é nossa propriedade. O Salmo diz: vós me sondais e conheceis. Deus não observa de longe, ele conhece o íntimo, as fibras, o pensamento antes da palavra. Isso deveria consolar, mas deveria também nos desinstalar. Porque diante de Deus, não há personagem que permaneça. Ele sabe se nossa missão é serviço ou vaidade. Ele sabe se nossa piedade é entrega ou teatro. Ele sabe se nossas palavras apontam Cristo ou mendigam aplauso. São João Batista não permite uma fé confortável. Ele nasce como graça, cresce no deserto, prega penitência, aponta o cordeiro e morre por não calar diante do pecado. Sua natividade já carrega a lógica inteira da sua vida. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Tudo deve preparar Cristo. Por isso sua pergunta atravessa esse dia. Você quer ser voz de Cristo ou transformar a missão em palco para si mesmo? Ser voz de Cristo exige desaparecer. Exige dizer a verdade quando ela custa. Exige chamar o pecado pelo nome sem perder a humildade. Exige preparar caminhos, não construir tronos. Exige levar as pessoas ao Cordeiro, não à própria imagem. Exige saber que o maior fruto de uma vida pode ser simplesmente apontar para alguém maior. E isso vale para todos. Para o pai e a mãe, que não são donos do filho, mas guardiões de uma vocação que pertence a Deus. Para o catequista, que não ensina a si mesmo, mas a fé da igreja. Para o pregador, que não deve seduzir pelo brilho pessoal, mas conduzir ao arrependimento. Para quem trabalha, sofre, reza e serve escondido. Sua vida tem nome diante de Deus, mesmo que o mundo não a celebre. A grande tragédia seria nascer chamado por Deus e morrer escravo da própria vaidade. João não fez isso. Ele aceitou ser ponte. Aceitou ser aurora, não sol.
Aceitou ser lâmpada, não luz eterna. Aceitou ser amigo do esposo, não o esposo. Aceitou diminuir. E nós? Queremos diminuir ou queremos que Cristo seja usado para aumentar nossa importância? Hoje, diante da natividade de João Batista, peça uma graça perigosa, a graça de perder a vaidade da missão. Peça a coragem de sair do barulho e entrar no deserto. Peça que sua língua seja solta não para reclamar, mas para bendizer. Peça que sua vida deixe de perguntar: quem está olhando para mim? E comece a perguntar: quem, olhando para mim, encontra Cristo? Porque a vida formada por Deus desde o ventre não foi criada para o vazio, foi criada para ser sinal. Não desperdice sua voz com futilidades. Não venda sua missão por aplausos. Não transforme a fé em palco. Não fuja do deserto. Não mude o nome que Deus escreveu para caber nos costumes dos homens. João nasceu e a pergunta se espalhou pela região: o que virá a ser desse menino? Hoje Deus faz a mesma pergunta sobre você: o que virá a ser esta vida? Uma voz que prepara o caminho do Senhor? Ou mais uma alma que recebeu um chamado eterno e o trocou por uma vaidade passageira? Que São João Batista nos ensine a apontar, a diminuir, a obedecer e a clamar no deserto até que Cristo seja reconhecido. Novamente, São João Batista, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a perguntar se você tem sido voz de Cristo ou palco de si mesmo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente: que eu diminua e Cristo cresça. Que esse comentário seja também um propósito concreto de humildade diante de Deus. E para finalizar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.